Olá pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar continuidade às nossas aulas e nós iremos trabalhar um conteúdo do nosso livro didático, capítulo 8 do nosso livro de Geografia. O assunto de hoje fala sobre a industrialização e urbanização brasileira. Então nós vamos falar um pouco sobre a questão industrial, né, sobre a indústria no nosso país e sobre o processo de urbanização brasileira. Capítulo 8, Industrialização e Urbanização Brasileira. Gente, nós iremos começar falando sobre esse processo de industrialização, né? Como ocorreu no nosso país. É, Antes do Brasil se tornar um país industrial, né? O Brasil era um país agroexportador. O que significa isso? O Brasil exportava mais produtos do campo, né? Produtos agrícolas. E os produtos industriais o Brasil importava, ele comprava de outros países. A gente não tinha uma industrialização ainda no nosso país. E com essa exportação dos produtos do campo, se destacou muito um produto. O Brasil exportava muito um produto do campo que era o café, certo? O café ajudou o Brasil a ganhar muito dinheiro com a venda do café, né? Os produtores de café no nosso país acumularam muito dinheiro, né, na época, porque o café era uma bebida da elite nessa época. Então o Brasil exportou muito café, muito, e isso fez com que os barões do café acumulassem riqueza, dinheiro, né, com a produção do café, com a venda do café. Essa riqueza adquirida com a venda do café foi utilizada para a construção das primeiras fábricas, das primeiras indústrias no nosso país, certo? Isso ajudou a vinda das primeiras fábricas, porque, como eu disse, o dinheiro da venda do café fez com que eles tivessem dinheiro para investir nas primeiras fábricas aqui no nosso país, certo? Então, a questão do café, a expansão do café foi um precursor, né? Foi uma primeira etapa, digamos assim, para o processo de industrialização no nosso país, porque o dinheiro da venda do café ajudou na construção das primeiras fábricas e indústrias no nosso país, certo? Outras características da industrialização brasileira, né? Então, o café, como eu disse, ajudou e teve outras coisas que ocorreram para que a indústria chegasse no nosso país. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceram lá na Europa, ajudaram no processo de industrialização no Brasil, porque o Brasil era muito dependente dos produtos importados de outros países, vindo da Europa, né? E quando houve a Primeira e Segunda Guerra, esses produtos começaram a faltar no Brasil. Então o Brasil teve que começar a produzir aqui, né? Então houve essa característica, essa é uma das características da industrialização brasileira, certo? O Brasil deixou de importar porque estava havendo a primeira e a segunda guerra atrapalhou muito essa questão da importação, começou a faltar produtos no Brasil e o Brasil se obrigou a produzir esses produtos, então ajudou no processo de industrialização. Outra característica também é que a nossa industrialização foi uma industrialização tardia, certo? Enquanto lá na Europa a indústria surgiu lá no século XVIII, né? Final do século XVII, XVIII, o Brasil só veio se industrializar, começar o processo de industrialização cerca de 200 anos depois. Então, nossa industrialização foi tardia. E uma outra característica do processo de industrialização brasileira é que a gente tem uma dependência muito grande de capital e de tecnologia estrangeira. A nossa indústria depende muito de tecnologia de outros países, né? E o capital é recursos, né? Dinheiro é muito dependente de outros países. Então, o nosso país começou a se industrializar a partir daí, lá da venda do café, né? Quando o Brasil vendia muito café,
os produtores ganharam muito dinheiro e isso serviu para investir nas primeiras fábricas, indústrias. Aí teve também, como eu disse, Primeira e Segunda Guerra Mundial que ajudaram, certo? Foram características da industrialização brasileira, ok? E ainda falando sobre a industrialização brasileira, ela no início, né, ela é muito concentrada no estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o estado que concentra o maior número de indústrias do nosso país, certo? A atividade industrial no nosso país é maior no estado de São Paulo, é o estado que é o mais rico da federação, né? E foi o estado onde os barões do café naquela época, quando o Brasil era um país agroexportador, né, que só exportava mais produtos do campo, foi naquela região, no estado de São Paulo, em que os barões do café acumularam riqueza e as primeiras fábricas começaram a surgir, a industrialização, e ali ficou concentrado, né? A indústria foi crescendo naquela região, certo? Então, São Paulo concentrava até 1970 mais de 50% da produção industrial. 58% da produção industrial era concentrada no estado de São Paulo. E quando você pega a região metropolitana de São Paulo, esse dado chegava a mais de 77% da indústria ficava no estado de São Paulo, certo? Só que começou a haver uma desconcentração industrial. O que é isso? As indústrias começaram a procurar, né, outros lugares do país, e os governos também começaram a incentivar a vinda de indústrias para outros estados, então começou a haver uma desconcentração industrial. Hoje nós temos em Manaus, né, a Zona Franca de Manaus, que é um polo industrial. Nós temos aqui no Nordeste alguns polos industriais, na Bahia, Pernambuco, certo? Ceará. Então começou a haver uma desconcentração industrial na região sul e diminuiu a concentração que era mais no estado de São Paulo. O estado de São Paulo ainda concentra o maior número de indústrias, sim, mas já houve uma desconcentração industrial. Ok, gente? Dando continuidade, também é fundamental para a indústria, para o crescimento do país, uma rede de transporte e comunicação, né? Transporte, a maior parte do transporte no Brasil, seja para transportar mercadorias ou pessoas, é feito através das rodovias, né? Por carro, caminhões, carretas, etc. Mas a gente deve investir em outra malha, na ferroviária, na hidroviária, no transporte aéreo, certo? Então a gente tem muito concentrado o transporte no Brasil na malha rodoviária, certo? Então a gente tem a rede de transporte mais concentrada nessa área de carros, caminhões, etc. A rede de comunicações também é importante para o crescimento do país, na indústria, né? Internet, telefone, né? Rádio, televisão, isso é muito importante, ter uma rede de comunicação boa e ampliada, certo? E agora nós vamos entrar um pouco na questão da urbanização, que também está ligada à questão do processo de industrialização. Uma coisa está atrelada à outra, ok? São Paulo, que hoje, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, que concentram, né, as maiores áreas urbanas do nosso país, a maior cidade do país é São Paulo, está ligada ao processo de industrialização, certo? As indústrias começaram a surgir em São Paulo e isso também atraiu pessoas para as cidades em São Paulo para trabalhar, para buscar uma melhor condição de vida. Então, o processo de urbanização está ligado ao processo industrial. E hoje o Brasil é um país urbano, né? Porque a maior parte das pessoas hoje vive nas cidades. A gente tem grandes cidades, grandes metrópoles no nosso país: São Paulo, Rio, Salvador, Recife, Fortaleza. São grandes metrópoles brasileiras. E a maior parte das pessoas hoje vive nas cidades, né? Então, a indústria atraiu as pessoas também
do campo, migraram do campo para as cidades e houve esse processo de urbanização, esse crescimento das cidades, né? Acompanhado a isso, gente, também veio os problemas urbanos, né? Violência, a violência muito grande nos grandes centros, assaltos, estupros, né? Homicídios, problemas ambientais, né? Dos grandes centros urbanos. Então as cidades cresceram, houve o processo de urbanização, acompanhado também vieram os problemas, né? Existem também as regiões metropolitanas brasileiras, né? Os grandes centros, as grandes cidades cresceram, se expandiram, né? Em alguns centros houve o que a gente chama de conurbação. O que é conurbação? A conurbação é quando duas cidades, né, elas crescem, suas áreas urbanas crescem e elas acabam se encontrando. Duas ou mais cidades, quando elas crescem, o seu território urbano se expande e elas acabam se encontrando. Isso é o processo de conurbação. Por exemplo, Natal e Parnamirim já são cidades conurbadas, cidades que cresceram em suas áreas urbanas e se encontraram, né? Esse é o processo de conurbação. E isso pode acontecer com duas ou mais cidades, quando elas crescem, expandem, né? Geralmente isso acontece em regiões metropolitanas, cidades muito grandes, ok? No nosso país, São Paulo, conurbada com Guarulhos, enfim, na região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro tem cidades conurbadas, ok? Então era isso, gente, esse processo de urbanização, crescimento urbano, crescimento das nossas cidades, as metrópoles e a questão industrial, tá bom? O vídeo já está ficando um pouco longo, senão vai ficar um pouco cansativo, a gente vai parar aqui e qualquer dúvida a gente tira no nosso grupo de WhatsApp.